pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu resolvi entrar rapidinho para fazer esse vídeo agora. Deixa eu só ajustar um pouco a câmera para ficar mais bonitinha a bandeira do Canadá. Ok. Eu decidi entrar agora, sem fazer anúncio que eu iria entrar ao vivo para fazer essa live, porque como na semana passada teve aquela publicação das novas regras de imigração, as pessoas estão muito assim ansiosas, alvoroçadas com todas essas novidades. Então eu resolvi entrar no vídeo agora ao vivo para poder talvez tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se a gente lê a publicação que o governo do Canadá fez na semana passada, dá para entender basicamente os requisitos mínimos. A única coisa que não está muito clara é com relação à categoria de estudante, né? Que lá fala que a pessoa tem que ser formada e tem que estar trabalhando no Canadá. Não fala nada sobre NOC, tempo de trabalho. Eu acredito que essa categoria ela vai ser muito similar ao Canadian Experience Class. A diferença é que o Canadá não vai exigir que a pessoa tenha 1 ano de experiência, justamente porque já existe o SEC. Então, no meu entendimento, vão se enquadrar os NOCs ABO0 e a categoria de trabalhador qualificado é aquela listinha que o governo do Canadá já publicou. Então, essa é a única dúvida, eu acho, que paira um pouco no ar, mas o fato que diz lá é que ele só diz lá, be employed, significa tem que estar trabalhando e tem que ser formado. Aí o que muitas pessoas estão perguntando, Maria João, eu vou me formar em junho, vou me formar em maio, o que eu faço? Bom, você precisa ter o diploma na mão e o histórico escolar. Geralmente o governo do Canadá não aceita processos de imigração com declaração de college, a menos que nessa nova categoria o Canadá diga que por conta do coronavírus vai aceitar. Mas todos os processos hoje, onde você precisa provar que tem a graduação no Canadá, precisa obrigatoriamente mandar o diploma com histórico. De qualquer maneira, eu vou me basear pelo que está dizendo no manual. A pessoa tem que ser formada no Canadá. Formado significa eu já tenho o meu diploma. E também eles informam que a pessoa tem que ter o CLB5 no IELTS. Bom, aí é que entra outra questão. O que a gente não sabe também é se para se inscrever no site, o governo do Canadá já vai pedir os dados do seu teste de inglês ou apenas suas informações. E após você entrar, é que o governo do Canadá vai pedir toda a documentação e aí é que você vai anexar o resultado. Se eu me basear pelos processos de província que já existem, a maioria, quando você faz a pré-inscrição, geralmente pede-se os dados do teste. E se você entra numa cota ou está apto a dar entrada, basicamente a documentação reflete o que você colocou no site. Então, qual que é a minha sugestão para você? Tentar fazer o teste quando der. E se aquela cota daquele processo que você quer dar entrada ainda está aberto, você entra. Vamos supor que chegou no dia 6 de maio, você quis entrar e você viu que o Canadá pede os dados do IELTS e você resolveu que vai... vou mentir, vou colocar aqui que eu tirei 5 em tudo e vou ver o que vai dar. E vamos supor que você entra na cota, o Canadá fala, parabéns, você entrou, agora você vai ter que preparar a documentação. Eu não gosto muito desse tipo de ação. Por quê? Porque... sempre um oficial de imigração pode querer fazer checagens com as autoridades locais. Eu não sei até que ponto o governo vai checar esse IELTS fictício que você usou. Eu já prefiro mais trabalhar numa zona de segurança, sempre ser verdadeiro. De qualquer maneira, se alguém fizer isso, vai ter que ver se consegue entrar na cota para dar entrada com a documentação que preparou versus o que informou no perfil, para ver se o caso vai passar. De qualquer maneira, gente, o negócio é ir tentando. Se você vê que não deu por algum erro que você cometeu, você vai ficar alerta para tentar novamente, se aquele processo vai te dar a possibilidade de aplicar para a mesma categoria, ou você vai tentando as outras. A única coisa que eu recomendo, para quem está no Canadá, estudando ou trabalhando, nunca descarte o Express Entry, mesmo que você não goste da sua pontuação. Se der para ativar o perfil, ative. Por quê? Para você ter opção.
Por conta da pandemia, o Canadá está dando preferência para quem já está morando no Canadá. É aí que entra a grande chance da maioria que está aí, principalmente o pessoal mais velho, de 40 anos para cima, que acaba se prejudicando na pontuação. Por quê? Por conta da pandemia, o governo canadense não atingiu o número necessário de imigrantes ano passado. Então esse ano vai ser um ano bombástico. Então, enquanto estiver acontecendo a pandemia, o Canadá vai dar preferência para os processos de quem mora dentro, porque vocês não precisam viajar para terem um status de residente permanentes reconhecidos. Então, quem tem o ECA, quem tem o teste ou recebeu o resultado que viu que dá para ativar o perfil, ativa. Mesmo que você esteja namorando uma categoria da província, você vai ver se enquadra nela e fica de olho nessa categoria. Agora, se eu me basear pelos processos similares que ocorrem, provavelmente você vai ter que se inscrever com seus dados, ver se entra na cota e aí o Canadá vai te dar um prazo para dar entrada. Agora, gente, vocês não precisam ficar loucos atrás de papelada, vocês vão ter tempo para isso. Ah, Maria Jo, mas eu quero preparar a documentação, eu posso? Pode! Basicamente são os documentos necessários para a maioria dos processos. Pode ter um ajuste ou outro, que a gente tem que ver a instrução que o governo do Canadá vai publicar, mas você não precisa se preocupar, porque no dia 6 não é o dia que você já é obrigado a dar entrada com tudo. Vai ser inscrição para depois você ter um tempo para preparar a documentação. O prazo, eu não sei exatamente o tempo que vai ser, mas eu acredito que pode variar de 15 a 30, 40, 50 dias, a menos que o Canadá decida dar um prazo um pouco maior, uns 60 ou 90 dias, por conta da pandemia. De qualquer maneira, é importante você ficar esperto com relação a todas as possibilidades que você tem para não ficar focado ou limitado a uma categoria apenas. Outra coisa, você está com o teu perfil criado no Express Entry e nesses dias você acabou de receber o ITA, mas você quer se inscrever também no dia 6. Aí eu não sei se vale a pena. Por quê? Se você recebeu o ITA, significa que você já está apto a dar entrada num processo de imigração. Então, qual que é o objetivo? Você focar toda a sua concentração da montagem daquele processo para dar entrada o quanto antes para ver se sai o ok. Saiu ok? Ok, tô tranquila, não preciso me desesperar, não preciso pensar num plano B, C, D e aí vai. Né? Agora, você se inscrever no dia 6, se você já está dando entrada no processo porque recebeu o convite, eu não vejo muita lógica. Eu vejo mais lógica você se inscrever no dia 6, se você já está com o teu perfil criado no Express Entry, não recebeu o convite ainda e você tem o perfil para se inscrever em alguma dessas categorias que o Canadá criou. Ah, consegui dar entrada dentro da cota? O Canadá, eu consegui entrar para dar entrada? Beleza, aí você sabe que você vai poder preparar esse processo. Mas eu não vejo muita lógica quem já está tão adiantado no Express Entry, principalmente aqueles que já estão na confecção da documentação, se focar nesse processo. Agora, vamos supor que você deu entrada no Canadian Experience. 10 dias depois veio a recusa porque você esqueceu de mandar uma tradução. E uma dessas categorias novas, a cota não fechou. Ok, eu tenho perfil? Ah, vou dar entrada para ver se o Canadá me aceita para preparar o processo, né? Ou você tem um perfil tão bom que você vai voltar para Express Entry e no dia seguinte vai receber outro convite. Então, é só para você ficar atento a isso. Com relação ao teste de proficiência, independentemente da data que você vai conseguir fazer o IELTS, eu acho muito importante vocês fazerem. Por quê? Eu sempre falei isso em todos os meus vídeos desde os primórdios. Nunca deixe de fazer o teste. Por quê? É uma maneira de você ver as tuas habilidades, o teu bloqueio com o teste. Se você consegue uma nota boa, pode ser que você já vai poder dar entrada naquela categoria que você está pronto. E porque a gente nunca sabe o que o Canadá pode criar no meio do caminho, que é justamente o que vem ocorrendo. Então, aquelas pessoas que têm um perfil muito bom e não têm um IELTS ou CELPIP,
realmente podem perder a oportunidade por conta de prazo. Então faz o teste, independentemente da data que você vai conseguir, e fique atento às regras, se aquela categoria já atingiu a cota ou não, se eu posso criar meu perfil no Express Entry, para você tentar tudo o que der para poder realmente chegar no seu objetivo. Então, eu queria fazer esse vídeo por conta disso, tá? Primeiro, casos de estudantes, precisa estar formado e estar trabalhando, ok? E ter o CLB 5. Independentemente se fez o teste ou não, a opção de preparar a documentação agora ou não é opção sua, né? Mas eu acredito que o mais importante é se focar na primeira ação, que é tentar se inscrever, porque você vai ter tempo para preparar os documentos. Vamos supor que o Canadá te dá 30 dias para dar entrada no processo e eu dou entrada no dia seguinte, você não é beneficiado por isso. Então não precisa se preocupar. A menos que você fica nervoso, acha que não vai conseguir cumprir o prazo e quer separar documentos, ok. Agora, quem quiser auxílio para preparar documentos, mas não terminou o college ou ainda vai fazer o IELTS ou o CELPIP, eu posso ajudar. É óbvio que eu não posso dar garantias se a pessoa não está cumprindo com todos os prazos ou com todos os pré-requisitos. Mas se ela quer preparar porque ela é nervosa, ela sabe que ela tem dificuldade, ela precisa de ajuda, ok. Mas é importante vocês estarem, digamos assim, atentos a essa dinâmica que vai acontecer agora, próximo aí do dia 6. Por conta dessa publicação, tanto o CELPIP quanto o IELTS ficaram com uma demanda tão absurda que o site deles ficaram fora do ar. Imagina só! Então assim, eu acho até que eu vejo um lado bom disso. Porque se eles estão com tanta demanda, eu acredito que algumas dessas cotas não vão fechar com tanta rapidez. Eu estou pensando por esse lado. Então vamos supor que você fez o seu teste no final de maio, chegou o resultado e aquela categoria está aberta, ok, vou me inscrever porque não atingiu. Ai, que pena, atingiu? Veja se o Canadá vai abrir de novo, já crie seu perfil no Express Entry se você é elegível, continue conversando com o seu chefe, porque às vezes ele quer te ajudar para o processo de província, justamente para você ver opções e não ficar muito limitado, ok? Então, por isso que eu queria fazer esse vídeo para explicar isso para vocês. Eu acho que com relação aos processos novos, eu acho que são as minhas dicas. Então, na verdade, é o seguinte, se você não sabe quando vai conseguir fazer o teste, não desanima, gente. Tem que ir atrás e ir acompanhando as regras. Principalmente por conta do objetivo do governo do Canadá em querer chamar mais candidatos do que normalmente chama, justamente por conta da pandemia. Então, a partir do momento que você entrar no pool, eu não tô feliz com a minha pontuação, depois você tenta melhorar, talvez você vai querer refazer o teste, enfim, mas entre no pool e se você acha que você pode melhorar a pontuação depois, melhora depois, tá? A pontuação, mas já fique no pool, tá? Então era isso, era por isso que eu queria fazer o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar por e-mail. Eu acredito que quem se formou no Quebec pode aplicar, porque lá fala sobre o diploma do Quebec. Na verdade, o que diz a regra? Se você ler a publicação, ali fala que se você tem intenção de morar outside of Quebec, então se você tem a experiência e tem a educação, ou a experiência ou a educação que se enquadre, é óbvio que o governo do Canadá vai ver que você está morando fisicamente no Quebec e você tem que explicar quais são seus planos, porque você tem que mostrar que você tem uma intenção de morar fora do Quebec. Agora, se você se formou no Quebec e está trabalhando fora, é a mesma coisa. Se você olhar as instruções, o que fala lá é se você tem intenção de morar outside of Quebec, tá bom? Então era isso, gente. Eu imagino que tá todo mundo muito eufórico. Alguns pequenos detalhes a gente vai saber perto do dia 6, quando o Canadá informar no site. O que a gente mais ou menos já sabe é que a documentação basicamente padrão
vocês podem começar a separar. A questão da inscrição com ou sem o resultado, eu acredito que já deve ser com o resultado. De toda maneira, a gente vai ter que esperar. E é óbvio que vocês foram pegos de surpresa com essa demanda tão alta que o CELPIP e o IELTS tiveram. Eu acho até que é bom para as pessoas ficarem um pouco mais ligadas com relação a tudo que está acontecendo. Porque às vezes você está no Canadá há tanto tempo e não fez ainda o teste. Eu acho importante fazer, mesmo que você chegou no Canadá recentemente. Por quê? Porque isso te dá uma realidade das tuas dificuldades com a língua, como estudar. Às vezes a pessoa tem insegurança em fazer o teste. Então, se você já sabe desde o começo qual é o teu bloqueio, então você já sabe que aquela categoria eu não posso tentar, porque eu não tenho capacidade. Eu vou ter que tentar uma outra usando meu marido, ou eu vou falar com o meu patrão para adaptar meu NOC que não vai precisar do IELTS. Então, assim, é muito importante. Além dos testes serem internacionais, são reconhecidos internacionalmente, é uma boa maneira para você ter uma noção, porque às vezes aquele teste que você fez, dá para usar justamente agora. Então não percam essa oportunidade, tá bom? Então por isso que eu quis fazer esse vídeo agora de última hora. Se vocês forem ter dúvidas, podem me mandar por e-mail. Pode ser que uma ou outra coisa ainda não vou saber explicar com exatidão, mas o básico a gente já tem uma noção do que está acontecendo. Pessoas que vão se formar no Canadá, tá? Olha, eu tô me formando no college, meu diploma só vai sair em junho, julho, enfim, mas o meu cônjuge já se enquadra no Express Entry. Vai tentando pelo cônjuge, né? E aí, se você percebe que não conseguiu, você sabe que você ainda tem como melhorar o perfil, porque vai pegar o PGWP, porque vai trabalhar. Então, não desanima. Só é importante você ficar atento às opções, justamente para ver qual é o plano mais drástico que você vai ter que usar porque você quer chegar no PR, entendeu? Então, era isso mais ou menos que eu queria falar para vocês. Com relação a Quebec, eu não lido com Quebec, só com o que é fora de Quebec, então as dúvidas eu prefiro que vocês me mandem por e-mail. E aí eu defino se eu tenho que fazer consulta ou não, dependendo dos casos, tá bom? Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Eu vou sair dessa live e vou entrar em outra, porque eu não quero misturar os assuntos, porque eu vou falar agora sobre o visto de estudos, tá bom? Porque são algumas informações que eu acho que são muito importantes para o pessoal do Brasil. De toda maneira, obrigada para quem entrou na live, compartilhem, deem um like se gostaram do vídeo e dúvidas podem me mandar, tá? O que dá para ajudar, de uma certa maneira, eu tô dando dicas. É óbvio que na elaboração do processo eu vou realmente, já tenho que cobrar o valor para preparar a documentação, mas o que der para dar de informação, eu vou explicando para vocês, tá bom? Obrigada e boa tarde, boa semana para todo mundo.